Nós vamos dar início, então, ao Copa Clima São Vicente. Para compor a mesa, eu vou chamar Mário Bueno, secretário adjunto do Meio Ambiente de São Vicente. Para compor a mesa, eu vou convidar a senhora Thalita Santos e, finalmente, o senhor prefeito de São Vicente, Caio Amado. Alô, tudo bem, pessoal? Boa noite. É um prazer estar aqui na Unesp com vocês. A Unesp tem sido uma parceira tanto aqui da Prefeitura, da Secretaria do Meio Ambiente, agradecer a professora, que está representando o professor Odair também, diretor do campus, a todo o campo aqui que tem nos ajudado muito a desenvolver políticas ambientais aqui municipais. Gostaria de agradecer também aos servidores da SEMAN, que estão aqui presentes, os que não estão também, são base do nosso trabalho. Poder realizar algo que nós estamos realizando hoje aqui é porque nós temos um time lá que segura a bronca e deixa a gente trabalhar, deixa a gente abstrair junto com esse time de graduandos, esse time de pós-graduandos, de mestrado, doutorado, pós-doc, que embarcaram no time, no projeto, os professores também, que toparam essa aventura, que não é brincadeira, botar em pé um projeto dessa magnitude, na FAPESP, e só tem a agradecer a realização, né? Eu acho que um grau de maturidade que nosso governo chegou, que a gente pode hoje nos dar ao luxo de fazer coisas desse tipo, fazer muito mais. Então, agradeço a presença de todos. Passo a palavra agora para a Thalita, para ela fazer também algumas considerações. Obrigada, Mário. Agradecer ao Unesp, que sempre gentilmente nos cede espaço e soma esforços para que a gente consiga concretizar trabalhos em comum. Agradecer aos nossos servidores, pesquisadores envolvidos no projeto. Lembrando que esse é mais um desdobramento daquele projeto inicialmente aprovado, então significa que a gente está conseguindo avançar e concretizar aquilo que a gente se propôs e planejou em conjunto. E só falar que, enquanto gestora de políticas públicas por formação e vicentina, eu fico muito feliz de São Vicente estar sendo protagonista de um tema tão urgente, enfim, e tão em voga, e tendo desdobramentos em conjunto com um nível tão eficiente, tão qualificado para trabalhar esse assunto em prol aqui do município e da região. Então, sejam muito bem-vindos à nossa cidade novamente, e muito bem-vindos ao trabalho que se continua aí para os próximos anos. Então, vou pedir para que a gente consiga colocar o vídeo e depois dar sequência ao nosso evento aqui. Boa noite, com muito prazer que faço aqui a abertura do primeiro fórum Copa Clima São Vicente. Meu nome é Silmara Dias, nesse momento coordeno o projeto Coplanejamento para a Justiça Climática, onde o fórum se encontra. O nosso projeto é um projeto de pesquisa aprovado pela FAPESP, onde contamos com 8 universidades. Na verdade, agora já 9 universidades. São 4 brasileiras e 5 universidades internacionais. Entre as brasileiras, tem uma USP na liderança, como universidade sede, a Unesp, que agora nos recebe, a quem agradeço com muita alegria, a Unesp de São Vicente, a Unifesp, o Instituto do Mar, e a FCA da Unicamp. Temos outras 5 universidades internacionais, que é a Universidade de Lisboa, a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade de Victoria, no Canadá, a Universidade de Birmingham, aqui na Inglaterra, e a Universidade de Surrey, também da Inglaterra. Aliás, neste momento, falo aqui da Inglaterra, então, já justificando minha ausência e contando para vocês, que estou aqui num período
como professora visitante aqui na Universidade of Surrey, como parte também do projeto FAPESP, estou aqui realizando um período de pesquisa aqui na Universidade Inglesa. E por isso a minha ausência aí com vocês. Mas certamente, né, temos um grupo de pesquisa e o grupo de servidores do município muito empenhados no trabalho de co-construção desse fórum. Então, já justificando a minha ausência e parto também para os agradecimentos. Quero agradecer, em primeiro lugar, né, ao município de São Vicente e agradeço especialmente ao prefeito Caio Amado, que está aqui conosco nessa abertura, para agradecer a oportunidade desse trabalho coletivo, desse trabalho em conjunto com o município. É um trabalho que iniciamos há mais de um ano, inicialmente como uma proposta bem despretensiosa, dentro de uma disciplina do nosso curso de Gestão de Políticas Públicas, da EASH-USP, e que foi se transformando num projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa, agora iniciado com o financiamento da FAPESP, a organização destas 9 universidades, pesquisadores, né? Hoje já são mais de 40 pesquisadores que se juntaram a nós em várias áreas de pesquisa, desde estudos das ciências da terra, das ciências do mar, das ciências ambientais, das ciências humanas, para pensarmos mudanças climáticas, para pensarmos o enorme desafio de operacionalizar a justiça climática dentro das políticas municipais. Então, inicialmente, né, venho aqui agradecer ao prefeito Caio Amado, a todo o secretariado, aos servidores e à população e comunidade de São Vicente que iniciamos, né, esse trabalho, e esse fórum é a nossa primeira atividade de diálogo, de aproximação. É o primeiro, certamente teremos outros. O projeto tem uma perspectiva de acontecer nos próximos 3 a 4 anos, então, certamente, teremos muitas rodas e diálogos com a população e os atores da cidade de São Vicente, né, a São Vicente 500 anos. Então, para a gente é uma alegria, né, estar aqui hoje nessa abertura. O principal objetivo do nosso projeto é trazer evidências científicas de forma que a gente possa co-criar com os atores locais o desenho de políticas públicas para a ação climática no município. Esse é um desafio gigantesco, porque não há muitas referências sobre esse assunto, não só no caso brasileiro, mas mundialmente. Muito se fala de adaptação climática, de ação climática, mas ainda estamos começando a estruturar, né, as nossas redes, as nossas infraestruturas locais para pensar, né, em como vamos enfrentar os extremos climáticos. É muito oportuno, né, a gente abrir este fórum num mês que traz aí o triste episódio do Rio Grande do Sul, que desde maio vive um desastre, né, um desastre climático, e que, infelizmente, é um cenário que tende a se repetir em vários locais do mundo. E, no caso, o nosso trabalho, nossa proposta com o município de São Vicente é que aprendamos juntos para que a gente possa desenvolver ferramentas para tomada de decisão baseada na realidade local e que traga as evidências científicas, mas também que essas evidências científicas sejam
costuradas, alinhadas com o conhecimento comunitário, com o conhecimento local. Né? É certo, né, que as pessoas que vivem no local, elas têm estratégias e soluções que precisam ser dimensionadas e redimensionadas a partir dessa combinação ciência e conhecimento local. Para a gente, né, trabalhar com São Vicente é um enorme desafio. Para a gente é um enorme desafio porque, né, temos aí a nossa ousadia de pensar esse conjunto de resultados. De um lado, né, pensando a gestão pública e a ação da política pública local, combinada, né, com o outro lado, de uma ação que traga o conhecimento científico para desenvolver ferramentas para essa tomada de decisão no desenho dessa política. Esse é um trabalho bastante inovador, no sentido desse diálogo contínuo com os atores locais, com os gestores locais, né, para que o município possa traçar o seu caminho, traçar as suas estratégias, no sentido de olhar o expressivo contingente da população em situação de vulnerabilidade, tanto social quanto ambiental, que é bastante evidente no município. Temos esse desafio, né, e o desafio que também, né, pode ser aí uma enorme oportunidade para que São Vicente seja um caso de referência para todos os municípios costeiros brasileiros e não só, né, quiçá para todo o nosso sul global. Municípios como o perfil de São Vicente estão espraiados por todos os continentes, mas especialmente no sul global. E temos esse desafio de modelar e analisar as vulnerabilidades socioclimáticas, incorporando avaliações de riscos sobre as áreas urbanas, adaptando métodos de análise multicritério para seleção de melhores caminhos, né, de construção estratégica, de forma que essa combinação de conhecimento local, o conhecimento da gestão pública, dos gestores públicos, combinados com o conhecimento científico de diversas áreas do conhecimento, né? É um projeto interdisciplinar, como disse, que a gente junto possa construir um conjunto de regulação, de decretos, de instrumentos que proteja a comunidade local e que encaminhe o município para uma adaptação climática e uma transição justa. Ou seja, o nosso foco neste projeto é pensar aquelas populações que estão em situação de maior vulnerabilidade. Então, esse fórum é o começo desse trabalho. Nós teremos hoje essa mesa de abertura, que inaugura os nossos trabalhos. Quero agradecer a todos os palestrantes que aqui já se encontram para introduzir a temática, né, por uma cooperação pela justiça climática. Afinal, o que é justiça climática? Do que estamos falando neste projeto? Então, essa primeira mesa vem nos brindar com essa reflexão. Então, agradeço e desejo um excelente debate nesse início dos trabalhos. Amanhã nós continuamos com 3 mesas, dialogando com atores do judiciário, do executivo, tanto local, estadual e federativo. À tarde, amanhã, teremos um começo, né, de conversa com os conselhos, e nesse caso a gente trouxe 3 conselhos para uma roda de conversa. Então, teremos essa oportunidade de começar a dialogar, mas os conselhos municipais certamente
é um ponto focal importantíssimo para esse diálogo de co-construção, de participação e ausculta da comunidade local. Terminamos o dia de amanhã com uma oficina com servidores que já fizeram parte de um primeiro curso introdutório sobre justiça climática, e amanhã a gente faz aí uma entrega, um diálogo final desse primeiro curso introdutório. E no dia seguinte, do dia 28, é dedicado a uma entrega parcial, preliminar, de alguns trabalhos e dados que os pesquisadores já reuniram nesses primeiros 4 meses de projeto, e também teremos uma visita de campo, especialmente para os pesquisadores que vêm de outras cidades, né, que pertencem, a grande maioria, à Universidade de São Paulo, e combinada com os pesquisadores da Baixada Santista, para uma visita de campo. Então, é com muita alegria que esse primeiro fórum COP Clima São Vicente está iniciando. Então, declaro aberto aqui nossos trabalhos e que a gente tenha aí 2 dias intensos de reflexão, de debate, e onde o centro do nosso foco é o local, é o município de São Vicente, num contexto de mudanças climáticas, num contexto costeiro e um contexto de extremos desafios de adaptação e de ação. Então, que tenhamos um ótimo fórum. Muito obrigada e boa noite a todos. Agora, com vocês, agradeço as palavras da professora. Prefeito Caio Amado, para fazer as honras aí. Vamos ouvi-lo, por favor. Boa noite, prazer estar aqui essa noite com vocês e muito feliz a gente estar podendo... É muito importante a gente estar aqui na Unesp hoje, podendo sediar no município de São Vicente um momento importante, né, da nossa história aqui, e podendo estar dentro da universidade para algo assim acontecer, né? Acho que é muito simbólico a prefeitura fazer ações sobre o meio ambiente, fazer iniciativas, conversas, tudo isso é muito importante, mas quando a gente consegue integrar essa relação entre o poder público aí, né, o poder executivo e diretamente o mundo acadêmico, as universidades, isso para a gente é muito especial. A gente que é fruto da universidade também pública, fica muito feliz e satisfeito de ter a Unesp na nossa cidade e de poder estar vivendo aí, acredito eu, os momentos mais interessantes de conexão entre a municipalidade e a universidade. Então, acho que esse é um primeiro ponto a destacar. Um segundo ponto é a nossa alegria de poder ter um projeto aí aprovado, né, pela FAPESP e poder estar tendo aí o apoio de diversas universidades renomadas, nacionais, internacionais, pensando o nosso município. É muito importante. Às vezes a gente está dentro da administração pública, vivendo o dia a dia, tendo que sobreviver muitas vezes aos dias, encaixar os desafios dentro do nosso orçamento, ao mesmo tempo planejar, mas quando a gente consegue encontrar outros braços e outras vozes, e principalmente as vozes que estão pensando, né, as tendências, as conexões das mais diversas da literatura sobre as temáticas, é fundamental. Então, enfim, acho que 2 pontos para destacar: a alegria de estar aqui na Unesp hoje, nesse evento, a importância dessa parceria com a FAPESP e esse momento oportuno que a cidade vive, onde a gente está, de fato, trabalhando com uma visão estratégica aí de horizonte, né? Essas últimas semanas foram especiais, onde a gente teve a oportunidade de lançar o Plano São Vicente 500 anos, né? E é logo ali, né? E se a gente quer fazer mudanças estruturantes na cidade, a gente precisa pensar além de um mandato, e tem pensado, então, além de um mandato, hoje com o Plano 500 anos dando algumas diretrizes, horizontes, metas, né? Pensar cidade, e isso é muito importante, né? Poxa, imagina, a gente está falando de 8 anos à frente,
parece muito, mas não é. Principalmente se a gente quer mexer nas feridas da cidade, fazer aí grandes transformações. Temos desafios gigantescos, né? Se a gente olhar o nosso território, eu costumo observar São Vicente dividida em 3 territórios diferentes, né? A parte insular dividida num eixo mais centro-praia e outro eixo natural mais periférico. As ocupações são diferentes, as características são diferentes, e para além desses 2 eixos, na própria questão insular, a região continental, que também tem peculiaridades. Então, é uma cidade complexa, de território complexo, de momentos onde se teve processos aí de ocupação do território de uma forma desorganizada, e isso não é diferente do cenário nacional, mas a gente tem as nossas características peculiares, as regiões de mangue, né, as áreas aí totalmente influenciadas pela maré, e a gente acaba tendo aí uma ocupação extremamente complexa, outros tipos de poderes envolvidos nessas regiões, e uma soma de fatores que criam, então, uma realidade prática de ser um dos municípios aí com indicadores sociais mais latentes e complexos e baixos mesmo. Acho que é isso que a gente tem que dizer, porque quando a gente reconhece, a gente trabalha para melhorar e para resolver, né? Então, isso é muito importante, e a gente está atualizado, falando sobre justiça climática aqui, tem tudo a ver com tudo isso que eu disse, né? Quem ocupa qual território, desde quando, em que momento, qual é a renda dessa pessoa, quais são as características dessas famílias. No final das contas, o que a gente está falando é sobre isso, né? Qual a capacidade do município lidar com isso, quais são os arranjos federativos que tem que ter para a gente resolver problemas. Vamos desocupar essas regiões, desocupando, precisa discutir habitação, precisa discutir infraestrutura, quais são esses desafios. Então, a gente poder pensar com essa visão de horizonte que a cidade hoje tem pensado, poder atacar os problemas imediatamente, como a gente tem feito. Hoje estou também presidente do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, e no Conselho tenho como a minha principal pauta, trabalhando a questão do desassoreamento de rios e canais. Isso é uma ação de efeito imediato, de amenizar problemas, extremamente necessária, e que a Baixada Santista estava sendo preterida nesse cenário frente a outras regiões do Estado, e a gente tem feito um trabalho de diálogo com o Estado para conseguir retomar, então, esse tipo de serviço, que é fundamental, né? A gente, enfim, vive por realidades cortadas aí por canais, enfim, é uma discussão de território, mas, enfim, falando tudo isso para dizer, estamos trabalhando no agora, estamos pensando no futuro, e é uma alegria estar aqui hoje, é uma alegria essa relação que tem se construído, e é extremamente animador a gente poder ter instituições de grande prestígio e pessoas interessadas em discutir esse futuro, essa visão de horizonte, de uma das cidades mais complexas aí do estado de São Paulo. Então, muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Não vou conseguir ficar muito mais, que tem mais outros 2 compromissos ainda a correr hoje, mas com muita alegria mesmo, estou aqui hoje na Unesp celebrando aí um importante momento aí como esse para a questão ambiental e também social da nossa cidade. Obrigado.